Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O profeta Isaías utiliza uma imagem muito bonita. Ele diz assim: secam as ervas, caem as flores, mas a palavra de Deus permanece eternamente. É por isso que nós queremos alicerçar a nossa vida sobre a palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, temos a alegria de mais uma vez poder acolher a mensagem do Evangelho no nosso coração. Vamos com muita atenção, com honestidade e abertura de todo o nosso ser, permitir que a palavra de Deus encontre espaço na nossa vida. Deixemos que a palavra de Deus nos renove e nos encoraje a dar testemunho daquilo que nos pede o Evangelho de Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles e os escribas discutindo com eles. E logo que toda a multidão o viu, ficou admirada e correu para saudá-lo. Ele perguntou-lhes: que discutíeis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Quando ele o toma, atira-o pelo chão, e ele espuma, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Ele, porém, respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Levaram-no até ele. O espírito, vendo a Jesus, imediatamente agitou com violência o menino, que, caindo por terra, rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe sucede isto? Desde pequenino, respondeu. E muitas vezes o atira ao fogo ou na água, para fazê-lo morrer. Mas, se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Então, Jesus lhe disse: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino gritou: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entre nele. E gritando e agitando-o violentamente, saiu. E o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele morrerá. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o, e ele se levantou. Ao entrar em casa, perguntaram-lhe seus discípulos, a sós: por que não pudemos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie não pode sair a não ser com oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão, estimada irmã, esse trecho do Evangelho que nós ouvimos é logo após o evento da transfiguração de Jesus a seus discípulos, quando lhe é revelada a sua verdadeira identidade com aquela voz que vem do céu: tu és o meu Filho amado, ouvi-o. E hoje Jesus continua fazendo bem, libertando as pessoas e interpela os seus discípulos, sobretudo porque não conseguiam realizar a mesma missão que Jesus realizava. Hoje Jesus tem o encontro com um homem epilético endemoniado, e isto é um sinal de libertação que Jesus realiza na vida de quem precisa de ser libertado.
O Evangelho começa dizendo que, chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles e os escribas discutindo com eles. E logo que toda a multidão o viu, ficou admirada e correu para saudá-lo. É bonito ver essa admiração das multidões por Jesus, justamente porque os gestos de Jesus é sempre em favor da multidão, em favor daqueles que mais necessitam, daqueles que não têm ninguém por eles. Jesus é o verdadeiro libertador. Por isso, esse símbolo da libertação integral por meio deste jovem, deste menino, possuído por um espírito impuro. É interessante porque entre eles havia uma discussão, e a discussão gerava justamente em torno do porquê os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o espírito impuro daquele menino. E a resposta de Jesus nos questiona também. Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? O que Jesus está questionando aqui é pela fé. De fato, o que nos cura, o que nos liberta, o que nos torna verdadeiramente livres é a fé. Por isso Jesus diz: ó geração incrédula, pela falta de fé, os discípulos não conseguem expulsar o espírito impuro daquele menino. E este é o questionamento de Jesus. Hoje também nós devemos ser questionados se a nossa fé é verdadeiramente robusta a ponto da gente continuar no mundo a missão que o Senhor nos confia. Mas Jesus faz diferente. Jesus pede que este menino seja levado até ele, cria proximidade e o liberta. Mostra a sua autoridade sobre o mal, libertando aquele menino daquele espírito impuro que desde a sua infância já tinha tomado a sua liberdade. É interessante, meu irmão e minha irmã, quando Jesus diz ao pai daquele menino, que lhe clama: tem compaixão de nós, Jesus diz assim: tudo é possível a quem crê. Tudo é possível a quem crê. Como está a nossa fé? Como temos alimentado a nossa fé? Que esforço temos feito para amadurecer a nossa fé? Tanto que aquele homem, diante disso, diz: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Isto é, me ajuda a crer melhor. Também essa deve ser a nossa súplica e a nossa prece diante do Pai Eterno. Eu creio, mas me ajuda a crer melhor. Ajuda a minha incredulidade. Jesus é cheio de compaixão, mas exige que cresçamos na nossa fé, que melhoremos o nosso modo de crer na sua força, na sua autoridade, na força do Pai Eterno que age por meio dos seus gestos. E depois é interessante, porque o finalzinho do Evangelho, depois que Jesus expulsa o espírito impuro daquele menino, os seus discípulos o questionam por que eles não conseguiram expulsar o espírito impuro daquele menino. E como que Jesus responde? Essa espécie não pode sair a não ser com oração. A oração é aquele que nos permite expulsar os espíritos impuros. Como está a nossa vida de oração? Quanto tempo do meu dia eu tenho reservado para a minha comunhão com Deus, para o meu momento de intimidade? Oração. Esse tipo de espírito impuro não sai a não ser por meio da oração. Meu irmão e minha irmã, à luz deste Evangelho, deste gesto de compaixão, do gesto libertador de Jesus, em favor deste menino possuído por um espírito impuro, verifiquemos como está a nossa fé e, ao mesmo tempo, verifiquemos como está a nossa vida de oração. Afinal de contas, a nossa fé amadurece à medida que nós intensificamos a nossa vida de oração. Deixemo-nos ser provocados e interpelados por esta mensagem do Evangelho. Ó geração incrédula, não permitamos que seja necessário que Jesus se dirija a cada um de nós para utilizar esta expressão, ó geração incrédula. Ao contrário, creiamos intensamente na força de Deus que age
em cada um de nós pela sua misericórdia. Concluindo mais este momento de escuta, de reflexão, de oração através da Palavra de Deus, o Evangelho pede de nós uma fé robusta e, ao mesmo tempo, pede que intensifiquemos a nossa vida de oração. Por isso, vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno com toda a confiança, fazer a nossa prece de gratidão. Divino Pai Eterno, te agradecemos pela oportunidade de escutar as palavras de Teu Filho Jesus, que sintamo-nos realmente interpelados por ela e permitamos que a nossa vida seja conduzida pela orientação de Jesus. Te pedimos, Pai Eterno, que cresça em nós a fé, que saibamos alimentar a nossa fé, que amadureçamos sempre a nossa fé. Ao mesmo tempo, Pai Eterno, te pedimos a graça de ter uma vida de oração intensa. Afinal de contas, como diz Jesus, é somente através da oração que podemos expulsar os espíritos impuros. Obrigado, Pai Eterno, por mais esta oportunidade de escutar a palavra do Evangelho de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.